Irmãos, a gente tem estudado doutrina, né? Reunião de oração. Vou deixar a escola dominical, então, para aqueles conteúdos mais práticos. E vamos transferir a doutrina para a noite, para a quarta-feira de oração. Tá? E a gente vai terminar a confissão de fé. E estamos no capítulo 21 da confissão de fé de Westminster, que trata do culto e do dia do Senhor. Tá? Um elemento importantíssimo do culto é a oração. Na verdade, a oração, ela define a natureza do culto. Vocês terão noção, o apóstolo Paulo ele chama o culto de invocação. Né? O culto ele é definido por essa natureza, né? Ele é uma invocação. Quando a gente se reúne, então, nós estamos clamando pelo Senhor, dirigindo a nossa voz ao Senhor. Tá? Então, a doutrina da oração, ela caracteriza o culto, uma essência do culto, certo? Apesar da gente ter a reunião de oração durante a semana, a grande reunião de oração que a gente faz, na verdade, é o culto público no domingo. Tá? O culto público solene do domingo, ele é o grande culto de ação de graças. A gente faz um culto de ação de graças agradecendo porque Deus nos deu um livramento, né? A gente agradece por uma casa, um carro, uma cura. Mas o domingo, ele é o grande culto de ação de graças que a gente presta semanalmente, que Deus instituiu. E a reunião de oração também, grande reunião de oração é o culto público, tá? Então nessa reunião de hoje, nesse estudo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a oração como culto obrigatório, tá? A oração, então, ela não é opcional, é uma parte essencial do culto religioso, que é prescrito por Deus. Ele exige que a gente ore. É interessante que quem entra no culto da nossa igreja, alguém que vem de uma igreja evangélica, uma das coisas que vão perceber no culto solene é que a gente tem essas partes bem específicas de oração e as orações são definidas ali, né? Oração de adoração e invocação, oração de súplicas e agradecimentos, oração de confissão de pecado e arrependimento e a oração final. Então essas orações, elas são divididas porque elas devem conduzir a gente, elas devem fazer com que a gente entenda qual é o espírito daquele momento, né? Então, o culto é um diálogo, certo? Tem um autor que ele descreve o culto assim: culto pactual, culto reformado, ele é um culto dialógico. A gente está conversando com Deus. Já falei isso algumas vezes para vocês, né? Você entra no culto evangélico, o culto evangélico chama-se adoração espontânea. Então você presta ali o que você sente. Você sente ali alguma coisa e você vai lá e fala, e você fala o que você quiser, e se você quiser rodar, se você quiser dançar, o que você sentir você pode jogar ali. Eu não estou falando nem em tom de crítica, né? Mas é assim que é a tendência do culto dos livres adoradores, né? Mas o culto público reformado bíblico, ele é uma conversa com Deus, né? Um princípio fundamental do culto é a decência e a ordem. Então a gente conversa com Deus. Nós lemos a palavra e Deus falando com a gente, ou Deus pregando a palavra no nosso coração, a palavra sendo exposta, e a gente responde com oração e cântico, tá? Então Deus fala pela palavra e a gente responde com as nossas orações. Aí Deus fala pela pregação, aí a gente responde com o cântico. Aí Deus fala pela leitura, aí a gente responde com a confissão da nossa fé, tá? Então isso é o culto. Por isso que a oração está na essência do culto. Deus fala e nós respondemos. Lembrando que o cântico também é uma oração, tá? Os salmos, eles são tanto cânticos quanto orações, certo? A gente vê então que a oração ela está em toda a Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, os patriarcas, na lei, no templo. Jesus mostra isso para a gente. E a igreja apostólica perseverava unânime em oração. Tá? No culto, quando eles se reuniam no primeiro dia da semana para orar, a oração caracterizava, marcava o culto, mas lembrem-se também que eles oravam durante a semana juntos, né? Quando a igreja estava reunida ali, eles estavam sempre orando juntos. O que é uma oração bíblica aceitável? O que significa isso? Sempre foi importante, mas hoje em dia é muito importante a gente saber qual o significado da oração bíblica. Então, para que a oração seja recebida por Deus, para que Deus escute a nossa oração, ela deve refletir uma postura correta de coração e de mente.
tá? Então, quando a gente vai falar com o Senhor, Ele espera de nós o espírito correto na oração. Quais são as características dessa oração que Deus escuta? Uma oração com entendimento, na linguagem da confissão aí, do comentarista, com inteligência. A gente deve entender o que a gente está dizendo. Então, quando eu vou falar com Deus, eu devo compreender aquilo que eu estou lançando, que eu estou expressando, tá? Uma oração com entendimento. Sem entendimento, a oração é vã repetição. Estou jogando palavra ao vento, tá? Quando você está falando com uma pessoa que nem ela sabe o que ela está dizendo, ou você ignora, ou você pensa mal daquela pessoa, né? Ela, poxa, você nem sabe o que você está falando. Ou então ela tem algum problema mental, né? Ela não está conseguindo juntar a frase ali. Outra coisa importante é o fervor, a fé e o amor da oração, tá? Envolvimento emocional, espiritual, não frieza ritual, né? Então, muito importante quando a gente vai orar, irmãos, o nosso coração ele tá aquecido, certo? Eu devo entender, mas as minhas emoções devem estar envolvidas na oração também, tá bom? Então, quando eu falo com Deus, é importante, talvez quando você fale com uma pessoa, qualquer pessoa na rua, um amigo seu, um colega, você não precisa expressar nenhuma emoção na sua conversa. Mas com Deus, isso não pode acontecer, porque você está adorando enquanto você conversa. Porque a oração sempre é uma adoração. E na adoração, meu coração deve estar sempre entregue ao Senhor. Então é importante, quando você for falar com Deus, você ore até orar. Você ore entregando o seu coração como um sacrifício, né? Você busque fervor na oração. Então você fale alto, tá? Você medite num versículo bíblico. Tente levar o seu coração aquecido a Deus, para que Ele receba como um aroma suave, tá? Uma coisa boa. Quando você não tiver com o coração assim, quando for muito difícil orar, não significa que você não deva orar. Você deve sempre orar, tá? É importante que você ore todo dia. Quando for difícil orar, ore mesmo sendo difícil. Mas seu objetivo, seu auge, seja esse: oferecer a Deus o seu melhor, todo o seu ser, toda a sua alma. Outra característica da oração aceitável a Deus é a oração reverente e humilde, tá? Reconhecimento da majestade de Deus. Deus está acima do céu e nós estamos aqui na terra. Então, a sua oração deve ser reverente. Eu lembro de uma menina que era muito famosa, né? Evangélica, cantora gospel, depois se desviou, está aí até hoje desviada. E ela tinha um discurso, né, de dizer: vá até Deus com ousadia e intimidade. Você fala, meu irmão, meu pai, não sei o que lá, e fala umas gírias e tal, porque Deus é seu chegado, né? Deus Isso é terrível, né? Não é assim que a gente deve se achegar a Deus. Deve haver reverência, tanto quanto intimidade. Tá bom? Humildade. Outra característica da oração é a perseverança. A paciência e a perseverança. Insistir piedosamente, confiar que Deus está escutando o que Ele vai escutar você. Então a espera confiante é a característica da oração, tá? Sempre que Jesus falava de oração, geralmente Ele trazia isso à nossa mente. Você deve orar, bater insistentemente, incomodar, né, persistir, perturbar, né, o juiz iníquo, ir na porta daquele seu amigo à noite. Então Deus é assim, a gente precisa, não é que Ele se incomoda com você, mas essa figura que Jesus usa é para expressar, né, a ideia de persistência. Ore, 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 porque Deus Ele trabalha enquanto você ora. Na verdade, a oração já é um prêmio, a oração já é uma recompensa, tá? Você já está sendo transformado. Aí ali embaixo no rodapé tem um breve comentário, né? A oração ela deve ser inteligível. Significa que a oração católica romana em latim, ela não é uma oração aceitável a Deus, quando você é obrigado a recitar coisas que você não entende. E a gente tem a versão moderna disso, a oração em língua dos anjos também não é uma oração aceitável, tá? Porque Deus, Ele quer que você ore com entendimento. Outro ponto importante, irmãos, é que a oração ela é trinitária. Significa que a minha oração ela está envolvida pela Trindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. Como é que isso acontece? Eu sempre oro em nome de Jesus, que é o mediador das minhas orações. É Ele que leva a minha oração a Deus, o Pai, tá? O objetivo da minha oração é chegar a Deus, o Pai, como aquele que tem
o baú do tesouro. E o Espírito Santo me auxilia na minha oração. É interessante que Paulo, ele diz assim, o Espírito, ele tanto intercede por mim, quanto ele ora por mim, né, quanto ele ora em mim. Ele intercede em mim, ele ora comigo e ele ora por mim, tá? Isso é impressionante, porque ele faz com que as minhas orações cheguem a Deus, tá? Vocês percebem aí, faz uma confusão, né? E é uma confusão que parece que a Bíblia deseja que a gente faça. A obra de Cristo e do Espírito se confunde um pouco, porque o Espírito, ele ora por mim com gemidos inexprimíveis, ele está intercedendo por mim, mas Jesus é o meu intercessor. Então o papel do Espírito e de Cristo, eles se fundem aí, de alguma maneira, Cristo está profundamente envolvido com o Espírito nesse trabalho de intercessor, de mediador. Tanto é que Jesus diz que ele é o Consolador, mas que ele enviaria outro Consolador, né? O papel do Espírito é praticamente o mesmo papel de Cristo nesse trabalho de auxílio e força, né, que o Espírito faz na nossa vida. Outro ponto a passar é a ideia de que aqui é uma coisa importante para algumas igrejas. É importante essa observação. Algumas igrejas, na verdade boa parte das igrejas antigamente, faziam orações, liam as orações. A igreja anglicana, por exemplo, faz isso, tem essa prática de ler as orações. Então é uma oração formal, né? É uma oração que é lida. Isso é ruim? Isso é pecado? Não é pecado, desde que você ore com o seu coração. Então, por exemplo, tem um livro maravilhoso que eu recomendo até que vocês comprem um dia, que é um livro chamado O Vale da Visão, que é um livro de orações puritanas, tá? Eles escreviam as orações e a gente tem esse compêndio de orações puritanas. Coisa incrível, tá? Você pode se esbanjar ali e aprender a orar. E eles tinham essas orações escritas. As igrejas reformadas liam orações. O diretório de culto presbiteriano, ele tem ali modelo de oração. E Jesus deu um modelo de oração para a gente. É pecado eu orar o Pai Nosso? Não é pecado, desde que eu ore. Mas a Bíblia dá a entender que a oração deve ter algum grau de espontaneidade, sim, de liberdade, de pessoalidade, né? Um toque pessoal. Eu devo falar das minhas aflições, ou eu devo orar por fulano de tal, por aquele tipo específico de pessoa, ou por aquela circunstância específica. E muitas vezes o Espírito Santo, ele me leva a orar, a me entregar em oração. E a oração, ela pode ir além daquilo que está escrito e eu passar mais tempo em oração. Ele quer que a gente faça isso. Então, de certo modo, é importante que a gente se atenha a um padrão de oração. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele queria que a gente se segurasse ali nos limites do Pai Nosso, ou no modelo do Salmo. Ou seja, a minha oração, ela tem que estar dentro dos limites que Deus propôs. Afinal de contas, a oração é um elemento de culto, tá? Eu não posso fugir daquilo que Deus deseja que eu ofereça a Ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso oferecer a Deus uma coisa mecânica, formal, ritualística e fria, tá? Então, você deve ser tão crente, tão piedoso, tão sábio, a ponto de oferecer algo que é livre, mas é preso à vontade de Deus, tá? A oração deve ser assim. Aí vem esse próximo slide que explica essa... Pode passar, por favor, Fernando. Tá? Essa ideia, essa imagem aí da oração seguindo o padrão da palavra e sendo assistida pelo Espírito, tá? Essa é a oração aceitada. Pode passar, por favor. Por quais coisas, então, a gente deve orar, irmãos? Quais são as orações, aquilo que a gente pede, ora a Deus e Ele escuta? 3 tipos aí, 3 categorias de coisas que eu devo orar. Primeiro é coisas lícitas, tá? Eu devo orar por aquilo que não fira a santidade de Deus, a glória de Deus. Coisas que são bíblicas, coisas que Deus, que não fere o caráter de Deus, tá? Tudo que estiver conforme a sua palavra. Eu não posso orar por aquilo que Deus proíbe, tá? Então eu estou com raiva de alguém, Deus manda um raio naquele infeliz. Eu não posso fazer isso. A não ser que seja uma oração imprecatória, mas vamos entender melhor o que é oração imprecatória, tá? A segunda categoria de oração é a oração por todas as classes de pessoas. Então eu devo orar sempre pelas autoridades, eu devo orar
por pessoas que estão passando por uma situação assim, por pessoas que estão passando por aquela situação. A oração é universal, no seu alcance social. E outro terceiro tipo de oração é gerações futuras, né? Outro aspecto da oração, o alcance da oração. É o que Cristo orou. Ainda por aqueles que ainda não creram, que irão crer, tá? Aí ele dá um exemplo histórico aí de Edwards, que tinha o costume de orar pelos seus filhos, seus futuros filhos, pela próxima geração. Tem uma biografia, irmãos, do Jonathan Edwards, que eu já mencionei com vocês, do George Marsden, eu acho o nome dele. Aí ele coloca a árvore genealógica do Jonathan Edwards e de um personagem da época dele, acho que era do Benjamin Franklin, sei lá, uma pessoa bem famosa, bem importante. E aí mostra as pessoas, os filhos de Edwards, né, as próximas gerações. E as próximas gerações daquele outro personagem. E como é que Deus abençoou ricamente a geração, a descendência de Edwards, né? Social, aquelas pessoas que eram crentes e abençoaram poderosamente a civilização, né? A população. Sobre oração condicional, ele também comenta. Tem uma coisa muito importante na oração. É que a nossa oração ela deve estar sempre conformada à vontade de Deus. Mas várias vezes na Bíblia, a gente vê que a gente deve orar se Deus quiser. Eu oro, se for a tua vontade, Senhor. Se for a tua vontade, faz assim, Deus. Existe algum tipo de oração que eu não precise fazer isso, falar isso? Vocês acham que existe alguma oração que eu não precise falar se for a tua vontade, ó Deus? Existe? Existe? Existe, né? Está ali no slide. Se for a tua vontade, que tipo de oração eu devo sempre entregar à vontade de Deus? A vontade secreta de Deus. Cura física, livramento de algum perigo, eventos futuros, coisas que eu desejo que aconteçam. Então o Tiago diz, oi? Evangelizar? Se for a tua vontade? Como é que ora? Dê um exemplo aí. Como é que eu falo? Se for a tua vontade, Senhor. Isso, então. A ideia aqui é a seguinte, irmão. Quando é que eu falo, Pai, se for a tua vontade? Se for pela conversão da alma de alguém, eu não preciso falar isso. Essa condicional não precisa existir na oração. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente ore pela conversão das almas sempre. Entendeu? Se for pela minha santificação, Deus, se for a tua vontade, me faz mais crente. É a vontade de Deus que eu seja mais crente. Tá? Se for a tua vontade, me faz me arrepender desse pecado. Alguém que ora assim, ele tá brincando com Deus, né? Se for a tua vontade, Deus, me ajuda a largar esse pecado. Não, Ele quer que você largue esse pecado. Não é se for a tua vontade. Mas quando é livramento de um perigo, quando é um sofrimento, talvez Deus quer que você passe por isso. Então, Pai, se for a tua vontade, Jesus orou, passa de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade do Pai para Jesus? Que Ele bebesse o cálice todinho. Né? Então, nem sempre a gente deve orar se for a tua vontade. Mas sempre que houver esse espaço, sempre eu devo entregar a vontade de Deus, tá? Cura. Diga-lhe. Isso, exatamente. Exatamente. Então, sempre que minha oração for de acordo com a vontade que Deus já expressou, eu não preciso falar isso, que eu sei que é o que Ele quer. Entendeu? Isso. Se for a tua vontade, cura, Senhor. Se não, por isso que nas orações, sempre que a gente ora aqui pela cura de alguém, a oração é sempre essa, né? É pela santificação. Usa essa doença para santificar essa pessoa, para mudar o coração dela, se a tua vontade for que ela não seja curada. Outra coisa também, um aspecto da oração, pode passar, Fernando, é a restrição de algumas orações. Tem coisas que Deus quer que a gente não peça, tá? Por quem não devemos orar? Primeiro, pelos mortos. É claro que não, né? É claro que não. Tem uma igreja que ora pelos mortos, né? A gente não deve orar pelos mortos. Os mortos, quando alguém morre, ele se encontra imediatamente com Deus, com o juiz de toda a terra. Então não devo orar por quem já se foi. Mas tem outra categoria de morto também,
são aqueles que pecaram para a morte, segundo o texto aí de 1 João, no capítulo 5. Passa, por favor, aí, Fernando. O que é o pecado para a morte, por quem eu não devo orar? Ele diz assim: não se trata apenas de incredulidade persistente, mas da blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição maligna, deliberada da verdade conhecida. Quais são as marcas aí dessa blasfêmia? Primeiro, uma pessoa que conheceu plenamente o Evangelho, ela conheceu, como os fariseus, conheciam muito a Bíblia, se tornaram pessoas muito envolvidas com a igreja, com a religião. Aí, segunda característica, elas recusaram todo esse conhecimento de forma maligna, ou seja, de forma hostil, deliberada, se voltaram contra o Evangelho. Terceiro, essa apostasia se tornou pública. Ela faz questão de deixar notório que ela não tem mais parte com isso. Não faço mais parte disso, não quero mais isso para a minha vida. Eu odeio esse movimento, eu odeio esse nome, eu odeio Deus. E quarto, a consequência clara disso, que é a pessoa se tornou mais dura do que antes. Tá? A expressão forte do apóstolo Pedro é: o cão voltou ao seu próprio vômito, né? Então ela se tornou, o seu estado é pior do que o anterior. Ela ficou mais dura do que antes. 1 João capítulo 5, o apóstolo João, pode passar por favor, Fernando? Diz ali, ó, João diz assim, que há pecado para a morte. Por isso, por esses, não digo que ore. 1 João 5,16. Ele fala: você não precisa orar por essas pessoas, tá? Ele não proíbe que você ore, mas ele diz: você não precisa orar por essas pessoas, tá bom? Talvez ela precise de uma oração imprecatória. Ele coloca essa observação. A oração imprecatória é por aquelas pessoas que se declaram inimigas do Evangelho. A oração imprecatória que está lá no Salmo, ela é o pedido para que Deus julgue ao indivíduo que se volta contra o Evangelho, que tenta frear, prejudicar o crescimento do reino de Deus. Tá? Resumo, para a gente concluir. Primeiro, oi, diga, diácono. Apostasia, você está dizendo? Ablação com o Espírito Santo? Bom, todos nós, a igreja, sim. Todos nós, o indivíduo, a comunidade, o indivíduo. Não entendi. Olha, a mãe da pessoa, entendi, por um filho que apostatou da fé, né? Já me fizeram essa pergunta antes. Eu confesso que eu não sei responder. Eu digo que continue orando. Eu já falei isso. Eu lembro de algumas mães, sabia? E eu sempre falo: minha irmã, continue orando pelo seu filho, tá? Para que Deus mude o coração dele. Enquanto ele tiver contato com você, estiver debaixo da sua influência e de alguma forma você estiver ali envolvida com ele, sempre ore por ele, sempre ore por ela, sempre. Teve uma situação aqui na igreja que eu disse: olha, continue orando pelo seu filho, mas a gente não vai orar, né, na igreja. Porque ela pediu, né? Por favor, ore pelo meu filho, pastor, coloque aí na oração. Eu disse: olha, a gente não vai orar, pela minha filha, né? Não vai orar. E poxa, é muito duro, né? Mas eu disse: continue orando por ela. Irmãos, é uma situação muito complicada, porque a apostasia, ela às vezes pode ser difícil de identificar. Então a cautela que a gente deve ter se a gente não tem certeza se é apostasia, que a gente ore sempre. Mas tem apostasia que ela é escancarada. Apostasia não é aquela pessoa que está em pecado, mas vem para a igreja, ou aquela pessoa que saiu da igreja, mas continua sendo gente boa com a gente. Isso não é apostasia, pelo menos não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Apostasia é a pessoa que saiu declarando guerra contra o Evangelho. Ela se tornou agora um militante contra a igreja, entendeu? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente tem muitas situações, de pessoas que têm uma vida muito longa na igreja, mas saiu da igreja e depois voltou. Isso não foi blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então já conversei, já dei testemunho aqui de irmãos próximos de mim que
tiveram uma caminhada incrível e chegou a um ponto e abandonou a fé, abandonou mesmo, se entregou de um jeito absurdo. E depois de alguns anos voltou, né? Voltou e está melhor do que antes. Ao contrário, o caso dele está melhor do que antes. E eu ficava na dúvida, né? Isso é apostasia? Não é apostasia. Apostasia é quando a pessoa sai declarando guerra, né, contra o Evangelho. Então esse irmão saiu, ele ficou cerca de 5 anos afastado, mas ele sempre falava comigo, né? Ele falava, irmão, eu vou voltar para a igreja e tal. E eu não acreditava, né? Ele falava, meu irmão, eu quero isso aí para a minha vida, eu não estou conseguindo, eu não consigo. Vem a tentação, vem isso, vem aquilo, e eu não consigo escapar. Eu abraço, eu me entrego, mas ore por mim, irmão, ore por mim. E ele voltou. Hoje ele é um presbítero da igreja, e muito firme, com uma família linda. Na verdade, parece até que Deus usou isso aí de algum jeito para criar outras coisas na vida dele. Diga, Joel. Sim. Claro. Às vezes a pessoa confunde, né? Porque se magoa na igreja por alguma atitude, Isso. não deixa de ser errada, mas ela usa isso como motivo, como motivação para atacar todas as igrejas, todos os Isso. crentes, o seu projeto de um pacote e começar a dar palavra. Exatamente. A pessoa ela sai da igreja por um motivo que não é o Evangelho, ela sai porque ela foi enganada, ela sai porque ela se sentiu magoada, ela sai porque ela criou na cabeça dela que isso aconteceu, e ela sai por uma coisa pessoal, mas ela não entendeu o Evangelho. E aí existe muita gente assim que está genuinamente ferida, né? Por uma igreja que não tratou bem a questão, uma igreja que não está caminhando bem, né, doutrinariamente. Ela saiu e Deus quer resgatar essa pessoa. Mas uma pessoa que entendeu o Evangelho, ela compreendeu o Evangelho, ela compreendeu com maturidade, entendimento suficiente. Vocês têm uma noção? Hebreus 6 e 10, que inclusive está aí no exemplo, o escritor aos Hebreus diz, uma pessoa que foi iluminada, ou seja, ela recebeu o conhecimento suficiente, tal, que ela foi tirada das trevas e foi trazida para a luz, a vida dela foi transformada. Ela abandonou certas práticas e passou a ter novas práticas. Ela fez uma nova roda de amigos, ela tem uma nova família, ela ama ler a Bíblia, ela ama orar, a vida dela foi totalmente transformada. Você olha e você diz, é um crente piedoso, é uma pessoa transformada. Mas ela começou a apresentar alguma hostilidade contra o Evangelho. Ela começou por uma coisa realmente maligna, diabólica, porque ela não tinha uma fé genuína, apesar de aparentar. Ela começou a sentir incômodo com o Evangelho, ela começou a sentir incômodo com a leitura bíblica, ela começou a sentir incômodo com Deus, e olha só, às vezes o crente também sente, viu? Isso não quer dizer que a gente não sinta, a gente fica chateado, a gente lê a Bíblia, a gente fica assustado com as coisas que a gente vê na Bíblia, a gente passa por uma situação, mas aquilo começou a ser persistente, e ela começou a se entregar àquilo, e com o tempo ela foi deixando aquilo foi saindo do coração dela e foi se transformando em palavras, porque o pecado da blasfêmia é o pecado da língua. Ela começou a manifestar aquela aversão a Deus. Olha, eu não concordo mais com isso, eu acho que isso aqui, eu acho que aquilo ali, não é bem assim, eu acho que é muito exagero, radical, tal. E aí depois ela começa a entregar e se conformar às suas ideias, né? Ela começa a abandonar aos poucos, e quando você pensa que não, quando você encontra aquela pessoa que saiu da igreja daqui a um ano, você vê uma pessoa totalmente emburrada, hostil à palavra, ao Evangelho. Tem algumas situações, né, que eu entendo pessoalmente que foi um caso de apostasia, como o pastor Caio Fábio, que era o pastor mais conhecido da igreja presbiteriana no Brasil, alguns anos atrás, e ele teve situações na vida dele que ele cedeu, né, e hoje ele é um militante contra
a igreja, a teologia reformada, contra a escritura. Ele não saiu do meio cristão, ele virou um guru cristão, mas ele é um teólogo liberal, ele não crê na Bíblia inteira, ele não crê no inferno, ele advoga agora pelo casamento homoafetivo, que o filho dele é homossexual, ele engole todas essas bandeiras, ele promove todas essas bandeiras humanistas, né, secular, e ele virou esse militante, esse falso profeta, né? Outro caso também conhecido, quem já ouviu falar, tem um livro chamado Cave Mais Fundo, um livro maravilhoso que eu li há uns anos atrás, do pastor Joshua Harris. É um livro que mudou minha vida, um livro sobre santidade. E depois de alguns anos, acho que na época do seminário, eu soube que o Joshua Harris apostatou da fé. Mas o cara, eu fui muito impactado, ele me ajudou muito na caminhada. E eu fui até recentemente pesquisar sobre ele continua firme aí na sua apostasia. Ele odeia a igreja, ele realmente promove a causa abortista, a causa homossexual, gaysista, um monte de bandeira ruim ele promove, tá? Então ele virou um militante contra o evangelho. Esse é o ponto. Um pastor, ele foi um cara que foi muito influente na igreja, muito influente lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro sobre namoro que foi um best-seller quando ele tinha 20 e poucos anos, né? E depois como foi que ele começou? Ele primeiro disse assim, eu não tenho mais essa visão que eu tinha daquele meu primeiro livro. Aí ele começou a ter uma visão diferente do passado. Aí ele começou a ter problema no casamento dele, foi pra frente, depois ele acabou se divorciando. Isso foi um peso muito grande no ministério dele, porque ele é um pastor, né? Ele era um pastor. E aí outras coisas aconteceram e ele acabou apostatando, mas foi deliberado, foi uma coisa de punho cerrado, tá? Muito conhecimento e um conhecimento que ele desprezou deliberadamente. Certo, irmãos? Deu para entender? Por essas pessoas digo que não ore, João diz. Ou melhor, não digo que ore, tá? Pecado para a morte. Tá bom? Então vamos encerrar aqui esse assunto da oração, porque a oração deve ser norteada por esses princípios, tá? Não deve ter cuidado com o que a gente ora, e a nossa oração deve ter um destino, um objetivo. Tá bom?